Bem-vindos ao podcast About Investments, uma parceria entre o Active Bank e o Observador Lab. Porque o Active Bank é o banco que simplifica, vamos fazer isso mesmo, vamos simplificar temas complexos. Vamos transformar temas que impactam a vida financeira de empresas e empreendedores em conversas claras e, lá está, simples. O meu nome é Ana do Carmo e no outro microfone está o Francisco Amorim, diretor da Allianz Global Investors da Península Ibérica. Há 7 anos que o Francisco mora em Madrid, mas o seu primeiro código postal fora do nosso país foi o de Lausanne, na Suíça, para onde se mudou só para fazer um estágio de 6 meses e acabou por ficar 5 anos. Quem for ao Mundial de Rugby em 2027 na Austrália, é bem provável que encontre por lá o Francisco. É apaixonado por esta modalidade e por surf também. Hoje vamos surfar a onda dos metais preciosos. O mesmo é dizer que o tema deste episódio é metais preciosos, refúgio ou especulação. Francisco, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, podemos tratar por tu? Claro que sim. Pronto, bem-vindo. Olá, Ana. Muito obrigado. Bem-vindo então, Francisco. Especialmente em períodos de instabilidade económica e geopolítica, ouvimos muito falar de ouro e de outros metais preciosos como ativos de refúgio. O que é que isso significa exatamente, um ativo de refúgio? Claro, é um conceito que é sempre falado quando estamos a fazer uma abordagem de investimento. Quando falamos em ativos de refúgio, falamos também em um paralelismo em proteção. Pode ser estranho, porque quando pensamos em proteção é algo realmente muito forte. Se demos uns passos atrás na história, as matérias-primas, as commodities, como se diz em inglês, como os metais preciosos, têm uma utilidade secular, milenar, em que na Roma Antiga, entre outras regiões, já se utilizava como refúgio de valor, mas também como moeda de troca. Se nós nos lembramos a história, utilizava-se o ouro, X gramas de ouro, como uma moeda que valia um tanto por outra mercadoria. Depois, se avançarmos no tempo, também verificamos que no século XIX houve uma indexação dos preços à moeda, e depois tivemos, já mais para a frente, depois da Segunda Guerra Mundial, a criação do Bretton Woods, em que tínhamos o dólar associado ao ouro. Portanto, nós estamos aqui a falar de um período muito longo de história com a utilização de ouro, metais preciosos, para um uso concreto. Depois da década de 70, deixou de haver o sistema de Bretton Woods. O presidente Nixon põe a flutuar, entre aspas, o ouro frente ao dólar, deixa de ter essa ligação, e o ouro é negociado de maneira, portanto, flutuante. Portanto, isso para pôr em contexto histórico, certo, quando é que nós utilizamos o ouro. Agora, o ouro, voltando atrás, é algo que nós utilizamos numa joia. Os bancos centrais do mundo inteiro utilizam como reserva de valor, portanto, tem uma utilidade de proteção e é aceite. Se nós formos a ver quais é que são as vantagens do ouro, o ouro também dura muito no tempo, portanto, não é corrosivo, é aceite, volto-me a repetir o que tinha dito, e serve como reserva de valor. Estamos aqui a falar de 3 componentes muito importantes que servem para esse tal refúgio. Agora, não deixa de ser um investimento com risco. Risco significa volatilidade. Há momentos em que funciona muito bem, outros menos bem. Francisco, estava a ouvir-te falar e a pensar, ok, há aqui uma linha, parece-me que há aqui uma linha tenue que divide justamente o refúgio da especulação. Claro. Estou a pensar bem? Não, de todo. Eu acho que é muito importante para quem não está tão habituado a investir e a pensar como é que o ouro pode ser um refúgio no longo prazo. Sim. No ano passado, falamos do ano 2025, teve muito em voga o preço dos metais preciosos, o ouro disparou, portanto, se calhar quem se casou e foi comprar uma aliança estava muito mais caro do que há 10 anos atrás, mas é isso mesmo, uma moeda, uma joia ou um lingote de ouro pode servir como no longo prazo como ativo de refúgio. Mas também existe a especulação. Quando se fala de especulação, eu acho que é muito importante, isto não é um casino. Nós não estamos a ir à roleta russa e dizer preto ou encarnado, e eu posso ter 50% de sorte de ganhar ou perder. Quando falamos em especulação,
é, de certa forma, uma tendência, uma moda. Portanto, é preciso fazer essa distinção. Quando falamos em especulação nos mercados financeiros, são investidores que estão a tomar decisões de investimento sem ser de forma racional, é mais do chamado momento. É agora, o preço subiu e eu quero ir atrás porque acho que vai continuar a subir sem justificação. Quando o investidor pensa, eu vou-me refugiar, eu sei que o ouro, em diversas circunstâncias, seja numa situação de crise, seja numa situação de inflação, no longo prazo irá ajustar-se, irá proteger-me. Agora não é no imediato. Portanto, essa distinção, essa linha tenue, normalmente é no curto prazo. Okay. Há especulação. Mas se nós formos investidores fundamentais, soubermos o que estamos a fazer, estamos a investir, a refugiar-nos em algo de longo prazo. Quando nós falamos em metais preciosos, pensamos logo, lá está, no ouro, não é? É logo o ouro. Mas a verdade é que a prata também tem um desempenho bastante interessante, não é? Tem sim, eu sou um grande apaixonado pelo prata. Ouro e pelos metais preciosos e comecei a investigar e a ler a utilidade da prata, sobretudo no desenvolvimento tecnológico que estamos a ter nos últimos anos. A prata eu costumo chamar a irmã pequena ou mais nova do ouro, em que também é um metal precioso. Nós também utilizamos a prata como refúgio. Outro exemplo, nas joias. Os indianos, além do ouro, por exemplo, é uma região que consome muito a prata, mas a prata também tem uma vertente industrial. O que isso significa? A prata, por exemplo, se nós olharmos nos ecrãs, nos tablets, tem componente de prata, ou chamado pó de prata. Porque a prata é muito boa condutora de energia, de temperatura, e, por exemplo, as baterias hoje em dia utilizam pó de prata. Portanto, tem essa vertente também industrial. O que é que significa? É a irmã mais pequena, porque não é só um refúgio, tem outra variável que é, pode haver uma situação de refúgio macroeconómico, uma crise, mas também outra situação que é industrial. Eu, quando compro na prata, pode ter uma utilidade. Por exemplo, eu, ao comprar a prata, posso estar a pensar numa bateria de um carro da Tesla, por exemplo. Exato. O ouro não tem essa componente, portanto, tem essas duas vertentes. Portanto, vale a pena olhar para estes dois metais preciosos. Entre outros também, sim. Historicamente, o ouro sobe em períodos de crise. Acho que, enfim, também abordámos isto um bocadinho já no início da nossa conversa. Atualmente, Francisco, com tantos instrumentos financeiros disponíveis e até criptomoedas, o ouro continua a ser um bálsamo valioso de refúgio? Sem dúvida. E se nós olharmos para os últimos 2, 3, 5 anos, houve um grande boom das criptomoedas, da Bitcoin, entre outras, e deixou-se de falar, se calhar, no ouro. Muita gente, também temos que fazer aqui um parênteses, que é, o ouro como investimento não tem cash flows, não desenvolve um rendimento. Nós investimos numa pedra brilhante e está aí quieta, e as dinâmicas do preço do ouro é a procura e a oferta a trabalhar em ou seja, se houver mais procura e menos oferta, o preço do ouro sobe e vice-versa. Isto para explicar essas dinâmicas deixou-se de falar quando se falou das criptomoedas, porque foi uma moda. As criptomoedas tinham um acesso, subiram em espiral, mas temos que parar para pensar, ok, o que é que o Francisco disse no início? É uma utilização milenar, o ouro é aceito. Nós, Ana, se tu quiseres, vais aqui a uma loja que vende ouro e prata e compram-te o ouro. Tu consegues, tens uma parte transacional e gerar dinheiro para depois consumir. Logo ali no imediato, eu consigo transformar... Exatamente, é acessível. Estamos a falar na rua, mas também nos mercados financeiros. Enquanto as criptomoedas, apesar de terem uma componente de uma certa, digamos, atrás, que é o blockchain, de certa utilidade de comunicação ou outros, não temos uma utilidade. Nós não podemos ir à farmácia, não podemos ir à mercearia e comprar uma maçã ou as nossas compras com criptomoedas. Portanto, há aí uma grande diferença. Vimos também que no ano passado o ouro subiu e teve muito brilho a nível de performance, de preço, enquanto as criptomoedas não tiveram tanto sucesso, digamos, e estão um bocadinho estancadas em valores mais baixos do que tiveram historicamente. E eu também acho que, lá está, falou-se de especulação, de refúgio, há uma linha aqui mais, não é tão ténue, mas mais importante frente a uma criptomoeda e o ouro, sobretudo pela sua utilidade. Ok, aí se calhar o ouro fica a ganhar, é isso? Eu acho que sim.
eu acredito que sim, que o ouro tem essa vertente mais de utilidade e de realmente refúgio. Francisco, quem está a construir uma estratégia financeira de longo prazo, como deve encarar então os metais preciosos? É uma questão de proteção, diversificação da sua carteira, oportunidade? Eu acho que quando investimos nos mercados financeiros, há aqui vários pontos importantes que temos que mencionar, e eu como Allianz Global Investors, como casa de gestão de ativos, temos que ser sempre muito racionais e saber quem é que é o nosso interlocutor. Há pessoas que são muito conhecedoras, outras menos, então temos que adaptar. Isto funciona um bocadinho como perfis e uma carteira de investimento diversificada, ou seja, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, mas também utilizar aquelas balanças antigas dos nossos avós que tinham os pratos e nós íamos os pesos e equilibrando para que ficasse certo. Portanto, eu acho que nesse aspecto é muito importante saber que podemos começar com eu comprar uma casa, portanto, um tijolo que não é líquido, mas depois podemos passar para o banco ou para os mercados financeiros e ter um depósito. Portanto, se eu tenho uma casa, tenho um depósito que é outra renda. Posso também depois comprar uma ação de uma empresa que eu gosto, uma ação da Apple, uma ação da EDP, por exemplo, do mercado português. Posso comprar dívida também, chamados fixed income, as obrigações, que têm um rendimento. Portanto, estamos a falar de instrumentos mais complexos, mas também dão um certo equilíbrio aos nossos investimentos. E depois temos os investimentos chamados alternativos. Uma palavra chamar mais sexy, em que nós sabemos, quando falamos de alternativas, é que têm mais risco associado, mas também umas vantagens positivas de longo prazo. Neste caso, o ouro, se nós pensarmos outra vez naquelas balanças de 2 pratos antigos, nós vamos equilibrando com um bocadinho de ouro aqui, ou retirando um bocadinho de ouro e pondo mais ações ou obrigações. É muito importante que o ouro nem sempre vai funcionar. Quando o investidor acredita que o ouro é um refúgio, é de longo prazo, ou seja, se calhar, quando eu tinha ouro na minha carteira ou nos meus investimentos, quando foi a entrada da guerra da Rússia-Ucrânia, houve um grande stress no mercado, nada funcionou, só o cash. É verdade, mas foi um momento muito isolado. E depois começamos a digerir o que é que vai acontecer. Vamos ter inflação? Sim. Então, se vamos ter inflação, vamos ter subidas de taxas de juros. Os bancos centrais subiram as taxas de juros, o ouro ainda não estava a funcionar. A posteriori, quando estabilizou a inflação, o ouro, sabemos que a inflação está estancada, o ouro começou a ter o seu efeito. Portanto, se pensarmos 2022 até 2026, foram 4 anos em que o ouro começou por uma travessia assim do deserto mais negativa, para depois, no ano passado, ter uma subida. Há fundos de investimento que tiveram de mais de 100% de mais-valias. A prata também com uma capacidade de valorização. Portanto, voltando à base, é muito importante carteiras diversificadas e utilizar diversos instrumentos, sendo o ouro um importante descorrelacionador dos investimentos de uma carteira. Em que momentos faz mais sentido olhar para este tipo de ativos, para os metais preciosos? Sempre. Okay. Não, eu acho que temos que ter, voltando à base e dando passos atrás, uma carteira diversificada tem que ter tradicionalmente ativos de ações, obrigações e metais preciosos. O ouro funciona, obviamente, melhor quando nós temos crises, como é que estamos a ter agora, quando temos inflação e crescimento em baixo, ou seja, uma economia mais lenta. Aí funciona melhor. Obviamente, quando temos uma economia que vai de vento em popa, pleno emprego, inflação controlada, nós, investidores, não temos necessidade de nos refugiarmos. Portanto, o ouro, se calhar, perde valor. Mas lá está. Voltando àquela balança, nesse momento o ouro não funciona tão bem, mas há outros instrumentos, ações, entre outros, que podem funcionar. Portanto, é um equilíbrio e temos de ter em percentagens controladas para não distorcer os nossos investimentos. Se calhar aqui o toque especial é conseguir manter esse equilíbrio, não é? Perceber o que é que na minha carteira, ou melhor, como é que a minha carteira funciona melhor para estar equilibrada. Exatamente. Isso é um toque de magia? Eu não diria magia, porque muitas vezes a magia é difícil há um truque por trás. Este não tem truques, é o tal, gosto muito de falar do fundamental, o que é que está subjacente ao que nós estamos a investir. Eu, quando invisto numa casa, eu vou, ou pode ser para consumo próprio, eu vou viver nessa casa, ou pode ser para alugar, para tirar uma renda. Mas também, quando invisto numa ação, se nós formos a pensar
a Apple há 20 anos atrás valia X e agora vale muito mais, porque teve resultados. Eu sei que eles vendem iPhones, computadores, etc. Portanto, se eu investir também na EDP, por exemplo, eu sei o que é que eles fazem. Portanto, há um fundamental. Quando falamos de equilíbrio e queremos investir em metais preciosos, eu sei que o ouro vai ter esse papel de refúgio em momentos de crise. Portanto, temos que ser conscientes onde vamos investir. Francisco, associaste aqui bastante o ouro a um investimento de longo prazo. Quando falamos em longo prazo, queremos dizer exatamente o quê? Só para ficarmos aqui mais ou menos na mesma página. Eu acho 5 anos? 10 claro, anos? Eu acho que depende, voltamos àquele disclaimer que eu tinha dito de diversificação, não pôr os ovos todos no mesmo cesto, e também temos que ter um horizonte temporal. O que é isso? Para nós, Ana, se calhar 10, 15 anos é um horizonte temporal médio, porque nós ainda temos uma vida pela frente, mas se calhar os nossos avós, que estão mais perto do fim de vida, entre aspas, já não têm tanta tolerância a risco. Portanto, tem que ser investimentos muito conservadores, em que se calhar os ganhos vão ser mais ternos, mas vão-lhe preservar o capital nesse pouco período que ainda lhes resta da vida. Se calhar os nossos filhos, como estão no princípio da vida, podemos-lhe, se calhar, criar uma carteira de poupanças com muito risco, porque o movimento do risco dá mais performance, rendibilidade, também mais movimentos para cima e para baixo, mas se nós olharmos para essa carteira de investimentos daqui a 20, 30 anos, obviamente que vai ter uma performance positiva. Portanto, as poupanças vão ser superiores. Não correspondi ainda à pergunta, um horizonte temporal de 5, 10 anos, eu diria médio, 20, 30 de longo prazo. Obviamente que é muito difícil quando nós pomos as nossas poupanças a trabalhar, não olhar para elas. Portanto, temos que fazer os chamados rebalanceamentos de carteira, falar com os nossos bancos, com os nossos gestores de conta, explicar e perguntar será que é adequado para este momento ou não, e é bom fazer alterações de curto prazo. Eu se calhar preciso ou tenho uma necessidade, vou comprar uma casa ou vou pagar a faculdade ao meu filho daqui a 5 anos, portanto tenho que reduzir risco porque a minha tolerância ao risco é menor. Portanto há esse equilíbrio. E pode-se ir fazendo esses ajustes na nossa carteira. Exatamente. Francisco, quando alguém decide investir em metais preciosos, quais são os erros mais comuns? Ou então, se calhar, faço a pergunta de outra maneira. Quando alguém decide investir em metais preciosos, qual é o caminho correto? Qual será o step by step? Bom, primeiro é começar a saber qual o risco que eu quero ter na minha carteira, portanto, a exposição a esse investimento. Eu acho que temos que começar pelo mais fácil, é saber. Não podemos comprar um lingote de ouro porque é muito caro, mas eu sei que vou pensar, a minha aliança ou a minha medalhinha de ouro que me deram quando eu fui batizado, quanto é que valia, quando é que foi o meu batizado? E tentar perceber. Foi há 30 anos atrás. Ok, valia X o ouro, quanto é que vale agora? São X gramas de ouro. Portanto, isto valorizou. Isso é o básico. Agora, eu posso entrar nos mercados financeiros, que é o que estamos aqui a falar, de forma mais líquida e acesso de todos através do Ativo Banco, do Banco Digital, como através de ETFs, que são produtos, estratégias de investimento, são cotadas na Bolsa e temos acesso. O que é que fazem? Podem replicar o valor do ouro ou podem investir em empresas de mineiras de ouro que fazem extração de ouro e de prata e de outros. Portanto, está associado. O que é que acontece? Quando eu faço um investimento direto através da replicação física do ouro, do preço do ouro, eu estou mais diretamente relacionado com o preço do ouro. Quando eu vou via mineiras de ouro, que são empresas que fazem extração, eu tenho o preço do ouro e também outra variável que é se essa empresa é bem gerida ou não, se o governance, se o CEO dessa empresa está a tomar as decisões adequadas. Portanto, estão aí duas variáveis de risco. No entanto, posso ter mais upside, mais subida numa empresa. Porquê? Porque ele pode tomar medidas de exploração e encontrar de repente uma parte mineira que é rica em ouro ou em prata, por exemplo. Essa empresa vai ter resultados muito positivos. Portanto, a sua performance, pelo potencial futuro, vai ter um movimento superior para cima do ouro. Portanto, são essas variáveis que nós temos que ter em atenção quando investimos. E depois temos instrumentos derivados que são muito complexos, que tem que se conhecer.
e pode-se também utilizar como maneira de ter exposição ao ouro ou aos metais preciosos. Francisco, estamos mesmo a aproximar-nos do final da nossa conversa. Só em jeito de remate, que conselho é que darias a quem nos está a ouvir e está a pensar, olha, se calhar vale a pena investir? Eu acho que sim, eu acho que, sobretudo em Portugal, e aqui gosto sempre de animar a todos a que leiam, aprendam, sejam curiosos, porque as poupanças a trabalhar é bom para o futuro, é bom para o nosso futuro como aforradores, mas também das empresas. Se nós estamos a comprar uma ação, ou dívida, estamos a financiar um projeto, é muito importante. Não é um casino, isto não é, quando se fala e vê-se o filme O Lobo do Wall Street, não é bem a mesma coisa. Já foi no passado, os mercados financeiros são regulados, existe uma disciplina por parte dos bancos saber o que é que os investidores, quem está à procura desses instrumentos, pode ou não fazer. Diversificação é importante, pedir aconselhamento junto do banco, saber que existem riscos, há instrumentos sem risco, há instrumentos com risco médio e há instrumentos com risco mais elevado. Risco significa mais movimentos para cima e para baixo, mas também performance, a rendibilidades superiores. Portanto, ser diversificado, ser disciplinado, eu acho que é importante, e procurar aconselhamento. E depois adequar ao seu próprio perfil, não é? Claro, exatamente. Eu acho que, voltando aos nossos avós, a nós e aos nossos filhos, são perfis de risco completamente diferentes. Portanto, é saber onde é que nós nos enquadramos, qual a nossa tolerância. Eu tenho um perfil moderado, eu estou disposto a perder até um 10%, é muito? Ok, então sou moderado. Eu não quero perder mais de um 3, 5%, então sou muito conservador. Mas tanto para quedas como para subidas da bolsa. Sabemos que um depósito a prazo paga à volta de 1, 2%, e é isso que dá uma ação. Se nós pegarmos nos índices de bolsa mundial anualizado, nos últimos 20 anos, se calhar dá um anualizado se calhar em dólares, de quase double digit, 9, 10%, ou calhar um bocadinho menos, mas com movimentos no caminho mais abruptos, ou seja, vamos andar por terrenos com pedras, areia, e não é uma estrada limpa em que tudo corre bem. Portanto, há momentos mais complicados. Fica então a ideia de que os metais preciosos podem ter diferentes papéis numa estratégia financeira. Acho que é esta a ideia que podemos retirar deste episódio. Francisco, muito obrigada. Obrigada por nos ajudares a perceber melhor a importância dos metais preciosos. E chega então ao fim este episódio do podcast About Investments, uma parceria do Active Bank com o Observador Lab. Temos encontro marcado no próximo episódio. Até lá, siga-nos nas plataformas de podcast. Também pode ouvir no site e na Rádio Observador.